Ô Sadoc, que nesse período todo que a gente está vivendo, da pandemia, com as crianças em casa e os pais tendo que tocar a vida muitas vezes, trabalhar, sair, tem acontecido mais o que? Quem pode, tá certo? Quem pode, quem tem em casa, quem tem condições, disponibilizar mais às vezes um computador, o celular, o próprio estudo, né, online, remoto, possibilita mais isso, porque a criança ela fica mais tempo ali estudando, consequentemente mais tempo em contato com o computador, mais tempo ali ligada à internet, onde muitas vezes ou durante a aula ou antes ou depois ela pode manter contato com pessoas. Então isso explodiu no meio da pandemia. Aliás, é mais um efeito colateral, a gente vai tratar desse assunto ao longo do programa, é mais um efeito colateral diante de tantos outros, de aumento de violência doméstica e por aí vai, da questão da gente estar tendo paralisação de educação diante da pandemia, de aulas, enfim, das escolas, diante de tudo que está acontecendo com a pandemia que a gente está vivendo. De qualquer maneira, voltando aqui à Vaca Fria, como bem disse o Marcos Sadoc, nesse caso desse Raulzito, sei lá, desse canalha preso pela polícia que estava aliciando crianças, abusando de crianças e se aproveitando que está ali conversando, treinando e etc, etc, para poder se aproximar, ganhar confiança e depois abusar das crianças, dos meninos, dos jovens, porque alguns chegavam a ter 14 anos e tal, já estão já na adolescência, né? É principalmente alertar você, papai, mamãe, avô, avó, você que tem crianças aí hoje em dia já tendo contato um pouco com esse mundo, alguns já com celular, os outros de alguma forma tendo acesso a computador. Muita atenção, muito cuidado. Esse fim de semana passado eu estava conversando com uma mãe, inclusive é ouvinte da Band News FM, e ela estava contando, né, horrorizada, algumas coisas que ela vinha acompanhando assim de amigos do filho, ou de coisas que ela vai ouvindo já nesse início aí de idade, por exemplo, de pré-adolescência. E aí, por exemplo, outro dia um pai descobriu que um cara pedófilo estava num grupo de meninos de 10, 12 anos, se fingindo de menina, esse pedófilo, botando lá uma foto fake de menina, e aí conversando com os meninos e tal, e dando bola, aquela coisa de, sabe, como se estivesse ali dando mole e querendo uma aproximação, e os meninos já nessa pré-adolescência, começando a olhar para esse tipo de coisa, dando corda, adorando, quando na verdade um pai que pegou uma conversa aberta, começou a investigar e a correr atrás, é um cara, não era uma menina, era uma foto fake, era um pedófilo, que parece que a investigação que está correndo já foi descoberto, identificado, que estava se passando por uma menina para entrar no grupo e para poder ganhar os meninos, porque obviamente faria o quê? Marcaria encontro depois, parece que vinha pedindo fotos, porque aí vinha foto fake, de como se fosse uma menina, e pede foto em troca. E daqui a pouco, o seu filho nessa rede tá se expondo, tá mandando um vídeo, tá mandando uma foto dele, depois isso pode vazar, ou pode depois ser vítima de um abuso. Então, olha, a internet tem muita coisa boa, tem muita coisa positiva, tem muita gente legal dando dicas maravilhosas, educando, muita. Agora, o que tem de vagabundo, safado, doente mental, pedófilo, maluco, golpista, não tá no gibi. Então, é difícil. Não é uma tarefa fácil. Ah, Rodolfo, como é que eu faço se eu às vezes saio de manhã de casa e volto de noite e meu filho tá lá? Como é que eu controlo? É muito difícil, eu sei disso. É complicadíssimo. Aliás, me coloco, meu filho tá com 8 anos. Daqui a pouco tá entrando nessa fase, cada vez mais. Me angustio só ao pensar. Mas o nosso papel diante de como a gente conseguir, se não é você, a esposa, se não são os dois, alguém que esteja junto que vocês confiem, algum outro parente, alguma forma que as pessoas têm que realmente encontrar. O que a gente está dizendo aqui com mais esse caso de hoje, não negligencie isso. Não deixe esse barco ao vento andando, esse veleiro sem rumo no mar. Fique atento e muito atento, porque qualquer delegado que você conversar dessa área diz o quanto isso explodiu nos últimos tempos, tem aumentado muito e não adianta. Infelizmente vai ficar e vai existir, como já existia há muito tempo, mas cada vez mais forte diante de uma utilização cada vez maior desses ambientes também, dessas redes sociais, dessas possibilidades que acabam gerando oportunidades para os vagabundos.
como esse que foi preso hoje. Esse, pelo menos, felizmente foi preso. Espero que não venham a liminar um habeas corpus rapidinho para soltá-lo.